Olá pessoal, espero que estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa aula de dimensionamento de fundações diretas, sapatas isoladas, agora partindo para um exercício prático, onde a gente vai aplicar o conhecimento que a gente adquiriu através da nossa última aula. O exercício que eu trouxe para vocês é esse, onde ele vai pedir para projetar uma sapata para o pilar indicado abaixo, ou seja, esse pilar no formato de L, com a carga de 3.000 kN e taxa no solo igual a 0,3 MPa. Essa taxa do solo, 0,3 MPa, nada mais é do que a tensão admissível do solo, né? Então, o que a gente pode fazer a princípio, né? Como eu falei na última aula, alguns formatos de pilares que não são, vamos dizer assim, padrões, né? Como é esse caso, o caso de L, de um formato L, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa determinar, analisar se o centro de gravidade e o centro de carga estão coincidindo, né? Já que o formato do pilar não é um formato retangular. Então, como a gente faz isso? A gente pode calcular o centro de gravidade, o CG, né? Então, a gente vai calcular dessas duas maneiras, o XCG e o YCG, onde o YCG vai ser igual ao somatório da área, do que a gente vai analisar, vamos dizer, do pedaço que a gente vai analisar, vai multiplicar esse xi, que é a distância do centro de gravidade, dividido pelo somatório da área total, né, dos dois, no caso esse aqui, dos dois pedaços. Né? Como aqui é um L, é um pilar no formato de L, a gente pode dividir ele em duas partes. Né? Então a gente vai ter essa primeira parte aqui e a segunda. Né? Então aqui a gente vai fazer o somatório, vai ser o somatório da área do pilar 1 vezes a distância sem de gravidade na direção y, mesma coisa para o 2, vai ser a área vezes a distância até o centro de gravidade na direção y, dividido pelo somatório das duas áreas, né, dos dois retângulos. A mesma coisa do YCG, vai ser a área do primeiro, vai multiplicar pela distância entre o centro de gravidade, agora no eixo x, dividido pelo somatório das áreas. Das duas áreas, né? Da área 1, do primeiro e do segundo. Agora a gente vai ter aqui, calculando, né, o XCG, que no caso vai ser a área, esse somatório da área, que no caso vai ser 35, esse 35 vai multiplicar 145, seria a altura dele, né, vamos dizer assim, que 120 mais 25 vai multiplicar a distância entre o centro de gravidade na direção y, né? Então o y ele está aqui, né? Então qual é a distância, né? Como a gente tem 35, a distância vai ser a metade, né? Então vai ser 17,5 mais 25, no caso esse 25 é daqui, no caso do segundo retângulo, 25 vezes 65, no caso aqui essa é a distância, né? E aqui a gente vai ter o 35 daqui mais 65 dividido por 2, né? Que no caso é 32,5 seria a distância, né? Então seria essa distância mais ou menos daqui, do centro de gravidade até a distância de gravidade até em relação a y, né? Então a gente vai dividir isso pela área dos dois retângulos, né? No caso, o retângulo 1 vai ser 35 vezes 145 mais 65 vezes 25 do segundo. Então, isso vai dar aproximadamente 30 centímetros. O mesmo processo vai ocorrer para o YCG, onde a gente vai ter a área, né, que vai ser 35, vai multiplicar 145, que vai multiplicar a distância até o centro de gravidade, agora no caso, para o eixo Y. Então aqui a gente vai ter, como a gente tem 145, então no caso vai ser essa distância daqui do centro, né? Vai ser no caso 145 dividido por 2. Então até o eixo Y, até o eixo X, desculpa. Mais 25, novamente a área, né? 25 vezes 65 do segundo retângulo,
vai multiplicar a distância até desse segundo, né, até o centro de gravidade, que no caso vai ser a metade. Então, 25 dividido por 2, 12,5, né? Isso tudo vai ser dividido pela área dos dois retângulos, né? Vai ser 35 vezes 145 mais 65 vezes 25. Essa conta, né, vai dar aproximadamente 58 centímetros. Agora a gente tem que calcular a parte superior da sapata, ou seja, o retângulo em que o pilar ele vai estar circunscrito, o pilar que foi fornecido pela questão, e que possui o mesmo centro de gravidade. Esses valores aqui foi o que a gente encontrou anteriormente, que seria o x, cg e o y, cg, que se a gente fosse representar, como esse próprio enunciado diz, eles vão possuir o mesmo centro de gravidade, né? Já que se a gente for representar, o x, cg, ele ficaria mais ou menos aqui, como aqui no caso a dimensão é 35, e se a gente levar em consideração o eixo y, o x, cg, ele ficaria mais ou menos aqui. Já o YCG, levando em consideração ao eixo X, né, vai ser 58, então ele ficaria mais ou menos ficaria mais ou menos aqui. Então, como vocês podem perceber, o centro de gravidade ele vai estar dentro do pilar, né, do pilar em L. Se ele estivesse fora, a gente adotaria um procedimento um pouco diferente. A gente teria que calcular o centro de carga, que não é o caso, né? Então, a partir disso, a gente vai calcular o retângulo circunscrito ao pilar, né? Através dessas duas equações aqui, o LO, L0 e B0. No caso, esse L ele vai ser a maior dimensão do retângulo em que o pilar vai estar circunscrito, e o B0 vai ser a menor dimensão do retângulo, né? Então, através dessa equaçãozinha, então a gente vai ter 2 que vai multiplicar 145, esse 145 a maior dimensão do pilar, ou seja, aqui 120 mais 25 menos 58. 58 é o valor do YCG, que a gente também já calculou. Já o B0 vai ser a menor dimensão do retângulo, ou seja, 2 novamente, né, que é um valor padrão, vai multiplicar a menor dimensão do pilar, menos 30, que foi o que a gente calculou no XCG. Então, calculando essas duas equações, a gente vai ter que o L0 vai ser 2 vezes 87, vai ser 174, e o B0 vai ser 2 vezes 70, ou seja, 140. Então, se a gente for representar esse retângulo, a gente vai ter a seguinte representação. Então, aqui a gente vai ter o pilar, né, e o retângulo em que o pilar ele vai estar circunscrito, né? Então, a gente vai ter o centro de gravidade aqui, como falei, e através do centro de gravidade, né, a gente vai ter 87 de um lado e 87 de outro, que no caso aqui 174. Por isso que a gente multiplica por 2 esse valor para coincidir, né? Tanto o centro de gravidade do pilar quanto do retângulo. Então, por isso há essa multiplicação. A mesma coisa aqui, né? 70 e 70, ou seja, 140. Novamente, a multiplicação ela é feita para que tanto o retângulo quanto o pilar eles tenham o mesmo centro de gravidade. Então, por isso a gente multiplica por 2. E a partir disso, a gente segue o mesmo procedimento que eu mostrei anteriormente na primeira aula, no primeiro exercício. Foi algo mais simples, né? Mas a partir disso, a gente segue o mesmo procedimento. Agora a gente vai partir para o cálculo da sapata. Como a gente viu na primeira aula, esse cálculo ele pode ser realizado pela equação da área necessária. A gente vai ter que a área vai ser igual à carga que está sendo aplicada no pilar, dividido pela tensão admissível do solo, igual à multiplicação dessas dimensões, B vezes L. Como o enunciado já dá esses dados, né, ele dá a carga que está sendo aplicada e a tensão admissível do solo, a gente pode realizar o cálculo, né? Então a gente vai ter que a área necessária é igual a 3.000 kN dividido por 300 kN por metro quadrado. No caso, 300 seria a conversão de 0,3 MPa, né? Que seria a tensão admissível do solo. Isso tudo, né? A gente fazer essa divisão vai ser igual a 10 metros quadrados. Substituindo, a gente vai ter que 10 metros quadrados é igual a B vezes L, sendo que essa segunda equação que a gente utilizou na primeira aula, né, a gente sabe que L menos B é igual a Lzinho menos Bzinho. Esse dado a gente encontrou anteriormente, seria
a maior dimensão do pilar e a menor dimensão do pilar, não, desculpa, do retângulo que o pilar vai estar circunscrito. Então a gente pode fazer essa substituição, né? L menos B é igual a 1,74, ou seja, a maior dimensão do retângulo, menos 1,40, a menor dimensão do retângulo. Isso é igual a 0,34 metros. Colocando aqui, né, L menos B é 0,34 metros. A gente pode passar o B para o outro lado, né, como é o valor que está negativo. Então, a gente vai ter que L é igual a B mais 0,34. Utilizando essa equação para a gente fazer a devida substituição, a gente vai ter que L, a gente vai ter que 10 metros quadrados é igual a B vezes L. Então, aqui a gente pode substituir o L que a gente encontrou aqui, né? Então, a gente vai ter que 10 é igual a B mais 0,34 vezes B. A partir disso, a gente pode fazer as devidas multiplicações, né? Então, seja B vezes B e B vezes 0,34 e igualar a zero, né? E colocar o 10 para o outro lado. Então, a gente vai chegar a essa equação de segundo grau. B ao quadrado mais 0,34B menos 10. E se na equação de segundo grau, a gente pode resolvê-la por Bhaskara, né? Então, eu trouxe aqui a equação de Bhaskara. Então, esses dados todos a gente já tem. A gente já tem o B, a gente já tem o A, a gente já tem o C. Então, o que nos resta agora é substituir. Então, para o B, no caso, ele vai ser igual a menos 0,34, mais ou menos a raiz de 0,35 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Isso tudo vai ser dividido por 2, né? Então, fazendo essa continha, né, a gente vai chegar aqui, o B é igual a aproximadamente 3. Então, como a gente já tem o B, né, então a gente pode agora encontrar o L, né? Utilizando essa mesma equação aqui, né? Então, a gente já tem o 10, que seria a área, a gente já tem o B, então aqui é só a gente pegar o L, o B, desculpa, e passar ele dividindo por 10. Então, a gente vai ter que o L vai ser igual a 10 dividido por 3. Então, o L, desculpa, ele vai ser aproximadamente 3,33 metros. Então, a gente já encontrou todas as dimensões, né, do dimensionamento do cálculo da sapata. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido entender o assunto, assimilar o que foi passado. Eu fico muito grato por vocês terem chegado até aqui, ter assistido essa aula, né? E qualquer dúvida em relação a esse assunto, enfim, vocês podem colocar nos comentários desse vídeo. Posteriormente a gente vai analisar e assim que possível a gente vai responder. Então, se ficou alguma dúvida sobre algo que foi passado, vocês podem, enfim, ficar à vontade para perguntar. Para mais informações, você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Instagram aqui está disponível, né? pet.engenharias. E é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado e até uma próxima.